Já parou para pensar no que faz a gente ser, a gente? Nossos pensamentos, emoções, tudo que a gente faz? Tudo isso nasce de uma dança super complexa, quase misteriosa, que acontece dentro do nosso cérebro. Hoje, a gente vai tentar entender um pouco melhor essa conexão. Mas e quando essa dança é interrompida? Sabe, por uma lesão, uma doença, ou mesmo um transtorno do desenvolvimento? Como é que a gente pode, de fato, entender o que está se passando na mente de alguém para poder ajudar? Essa é a grande questão que a gente vai explorar agora. Bom, e essa curiosidade sobre cérebro e comportamento não é de hoje, viu? A gente vem tentando entender isso há muito tempo. Desde as primeiras observações lá atrás, com lesões cerebrais em soldados, até a ciência super sofisticada que a gente tem hoje, a jornada para mapear a mente foi e ainda é longa e fascinante. Então, para a gente organizar as ideias, vamos primeiro entender o que é a avaliação neuropsicológica, depois ver quais são os objetivos dela, quando ela é mais indicada e, claro, o mais importante, como é que ela ajuda na reabilitação e a olhar para o futuro dos pacientes. Vamos começar pelo básico, né? Desvendar o que de fato significa esse termo. Então, o que é essa tal de avaliação neuropsicológica? Olha, dá para pensar nela como uma investigação bem profunda, bem detalhada. Não é só uma série de testes, sabe? É todo um processo para a gente conseguir entender como o cérebro funcionando afeta a maneira como a gente pensa, sente e age no nosso dia a dia. E o ponto-chave é exatamente este aqui, ó. A avaliação tem um valor que é fundamental. E não é só para médicos, não. Ela ajuda um monte de profissionais de várias áreas, porque ela tem um leque de aplicações gigantesco em contextos muito diferentes. Isso mostra o quanto ela é versátil e importante. Uma analogia ótima para entender é pensar num trabalho de detetive do cérebro. É isso mesmo. O neuropsicólogo vai coletando pistas de todos os lados. De testes, de entrevistas, de observações, para no final montar um mapa completo, mostrando tanto as forças quanto as fraquezas cognitivas daquela pessoa. Bom, isso já nos leva direto para a próxima pergunta, que é bem lógica. Mas, afinal, por que alguém passaria por todo esse processo? Então os objetivos são muito claros e práticos. Primeiro, o auxílio diagnóstico. Ele ajuda, por exemplo, a diferenciar condições que têm sintomas parecidos, o que pode economizar um tempo e recursos preciosos, né? Também orienta o tratamento e o planejamento da reabilitação. Em alguns casos mais específicos, como certas epilepsias, pode até ajudar a decidir se uma cirurgia é o melhor caminho. Uma decisão com impacto gigantesco na vida da pessoa. E por fim, tem um papel super importante em perícias legais. E aqui tem uma coisa fundamental para a gente entender. A avaliação não serve só para achar problema. Como o próprio material diz, quando a gente mapeia os recursos e as dificuldades de alguém, isso permite orientar a psicoterapia mais adequada. Ou seja, a ideia é identificar os pontos fortes que podem ser usados como base para a recuperação. É um olhar construtivo. Certo. Então a gente já sabe o que é e por que é feita. Mas vamos ver agora como é que isso se aplica em situações da vida real. E a lista de condições é bem grande, o que mostra o alcance da neuropsicologia. A gente está falando de traumatismos crânioencefálicos, os famosos TCS, de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, epilepsias, tumores, mas não para por aí. Entram também os transtornos do desenvolvimento, como o TDAH, as demências e até os efeitos de exposição a substâncias tóxicas. E olha só que exemplo específico, mas muito importante. A avaliação também é indicada quando aparece uma queixa cognitiva ou uma mudança de comportamento mesmo depois de um quadro psicótico já ter se estabilizado. Isso ajuda a entender o que é um efeito da condição e o que pode ser uma coisa nova, sabe? Ajuda a clarear as coisas. E todo esse caminho nos leva, finalmente, ao grande objetivo de todo esse trabalho, a reabilitação. A aplicação mais nobre desse conhecimento todo é exatamente essa: usar a avaliação para guiar programas de reabilitação e habilitação. A reabilitação busca recuperar o que foi perdido. Já a habilitação, desenvolver competências que talvez nunca tenham se formado por completo. E nos dois casos, o foco é sempre na vida real, na funcionalidade do dia a dia. E a necessidade disso é imensa. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem lesões cerebrais todo ano. É tanta gente que alguns chamam de epidemia silenciosa. O custo é altíssimo, não só financeiro, mas principalmente humano. Então, para resumir a ideia central, o objetivo final não é só colocar um rótulo, um nome no problema. É mapear o que foi perdido, mas também o que ainda funciona bem, para poder restaurar ou compensar as funções. A grande meta é sempre devolver a autonomia e melhorar a qualidade de vida da pessoa.